Então, olá, turma. Hoje vamos tratar sobre planejamento de cardápios para coletividades. Antes de iniciarmos, gostaria de falar com vocês sobre qual ano nós estamos tratando, né? Então, para isso, eu trouxe aqui para vocês o artigo 2º da Resolução CFN 600, de maio de 2018, que ela trata sobre as áreas de atuação do nutricionista. E uma das áreas de atuação do nutricionista é a área de alimentação coletiva. Então, além da nutrição clínica, nutrição em esporte, marketing, docência, nós temos a área de alimentação coletiva. E essa área, ela trata da gestão de unidades de alimentação e nutrição. E nessa resolução, essa nossa área, ela está dividida em segmentos e subsegmentos. Os segmentos são as unidades de alimentação e nutrição institucional, pública e privada, alimentação e nutrição no ambiente escolar, escola pública, escola privada, e programa de alimentação do trabalhador e serviço comercial de alimentação. Então, nós temos esses segmentos na área de alimentação coletiva. Os subsegmentos, para cada um dos segmentos, como o institucional, público e privada, nós temos os subsegmentos, que seria serviços de alimentação coletiva, tanto de autogestão ou serviço próprio, como de concessão ou terceirização, que vão estar inseridas em empresas, instituições, hotéis, hotelaria marítima, comissaria, unidade prisional, hospital, clínicas, unidades de pronto atendimento, que são as UPA, spa, clínicos, serviços de terapia renal, substitutiva, qualquer um desses serviços, instituições de longa permanência para idosos, elas estão enquadradas no segmento UAN institucional, pública ou privada. No segmento alimentação e nutrição no ambiente escolar, nós temos a alimentação escolar pública, que vai responder ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, e a privada em ambiente escolar da rede privada de ensino. Em relação ao segmento Programa de Alimentação do Trabalhador, nós temos os subsegmentos de empresas fornecedoras de alimentação coletiva, são aquelas empresas que participam das licitações para a terceirização, e elas estão incluídas, elas podem produzir refeições por autogestão, serviço próprio, concessão ou terceirização, além das prestadoras de serviço de alimentação coletiva que vão administrar os vales refeição, aqueles vales que podem ser refeição convênio, e as fornecedoras de alimentação coletiva que vão administrar as cestas de alimentos. E no serviço comercial, no segmento de serviço comercial de alimentação, nós temos os subsegmentos, restaurantes comerciais e similares, buffet de eventos, serviço ambulante de alimentação, que no passado era chamado de alimentação de rua. Então, a partir dessa resolução, passou a ser enquadrado em serviço ambulante de alimentação. Mas, por que isso é importante? Porque quando a gente está pensando no planejamento de cardápio, a gente tem que entender para qual ano nós estamos planejando esse cardápio. Então, aqui, para iniciarmos o nosso planejamento de cardápio, eu coloquei uma definição e a importância do cardápio. Então, o cardápio é uma lista de preparações culinárias que compõem uma refeição ou lista de preparações que compõem todas as refeições de um dia ou um período determinado. Então, esse conceito está na bibliografia de Abreu e Colaboradores, no livro da Abreu e Colaboradores, de 2013. E ele coloca por que é importante, qual a importância desse cardápio, Porque ele serve de instrumento gerencial para a administração de unidade de alimentação e nutrição e também de instrumento de venda e publicidade. Em relação
a gestão, né, como instrumento gerencial. Por quê? Porque ele vai nos ajudar a entender a composição nutricional daquelas refeições, ela vai auxiliar no planejamento de compras, no planejamento do abastecimento, que é a estocagem e a expedição dos materiais para dentro da cozinha, vai ser um instrumento de avaliação de custo e um instrumento também de sustentabilidade, porque dá para a gente perceber, né, se aquela unidade de alimentação e nutrição tem preocupação com a sustentabilidade a partir da análise daquele cardápio. Em relação à venda e publicidade, o menu, ou lista, ou carta, ela vai auxiliar os clientes na escolha dos alimentos e bebidas, né? Então, quanto mais atrativo for, né, esse menu, essa lista de alimentos e preparações, vai fazer com que haja maior atratividade em relação àquele restaurante, aquela one, e vai proporcionar a escolha pelos clientes, né? Então, aqui eu coloquei o exemplo de um cardápio semanal de um restaurante universitário do sul do Brasil. O que a gente pode observar nesse cardápio, né? Então, a gente pode, a partir desse cardápio, imaginar que essa unidade ela não fornece alimentação no final de semana, né? Porque ele tá organizado de segunda a sexta-feira. Uma outra coisa que a gente pode observar, né, que está aqui, é que tanto o arroz quanto o feijão, eles são orgânicos. Então, ele já faz essa compra de arroz e feijão orgânico. É interessante isso, né? Porque ele tem aqui o selinho de alimento orgânico. A outra coisa é que, nessa unidade, além do arroz comum, que aqui não dá para saber se é um arroz polido ou se é arroz parbolizado, eles também oferecem arroz integral. Então, dá para a gente observar por esse cardápio. Aqui a gente vê também que tem um prato proteico, né? Que é um prato proteico, que é onívoro, e um prato proteico que é vegetariano. Porque aqui dá para observar que existem proteína de soja em cubos com acebolada, proteína de soja com ervas, mas assim, há uma frequência bastante elevada de proteína de soja, né? 3 dias seguidos de proteína de soja. E aqui tem um prato só de vegetais, de novo proteína de soja. Então, são 1, 2, 3, 4 dias de proteína de soja. A guarnição, a gente vê que é composta de massas, né, e vegetais, além de preparações mais elaboradas, como aqui risole de queijo, que deve ser assado ou não dá para a gente saber, e carreteiro, que deve ser uma mistura de vegetais com frios, talvez. É massa com frios. Nós observamos também que existe a elaboração, planejamento de saladas, né? Então, aqui nas saladas, a gente vê que tem sempre um folhoso e uma outra hortaliça, né? Outro tipo de hortaliça. 2 tipos, né? Que tem cenoura ralada, ainda tem tomate e pepino. Então, tem folhosos e outras hortaliças, que são 3 ingredientes na salada, ou 3 saladas separadas. Uma composta, pelo visto, né? Que é tomate e pepino, tomate, cebola, pepino. Então, é uma composta e 2 simples. Tem composta e simples, não é uma composta e 2 simples, né? Uma composta e 2 simples, isso mesmo. E aqui a gente vê que na sobremesa é ofertada sempre fruta, né? Não tem doce. Mas o que a gente pode observar aqui também é a ordem como essas preparações estão oferecidas, né? Então, começa pelo acompanhamento, depois vem prato proteico, depois vem guarnição, depois vem a salada e depois vem a sobremesa, né? E pelo visto não existe oferta de refresco.
Aqui eu coloco o cardápio do restaurante universitário, né? Então a gente pode observar aqui no cardápio do restaurante universitário que a composição do prato já vem, antes disso, mostrar que ele ali é planejado, aqui tem um planejamento semanal, né? Embora eu saiba que não é semanal o planejamento do restaurante universitário, mas como eu só coloquei aqui para vocês observarem uma semana, né, vocês podem imaginar que seja um cardápio semanal. Ele é ofertado de segunda a domingo, as refeições são ofertadas de segunda a domingo, né? E a composição dessas preparações está na ordem de entrada, prato principal, prato vegetariano, guarnição, acompanhamentos, sobremesa e refresco. Tá? Então, ela está na ordem adequada, né? A apresentação. E aqui tem a composição da entrada, né? Então também tem folhosos e vegetais, hortaliças, outras hortaliças, né? E também não dá para vocês lerem, mas também tem salada composta, não só salada simples. Aqui é o prato principal, onívoro, prato vegetariano, a guarnição, né? Acompanhamento tem arroz branco, arroz integral e feijão. E o feijão a gente vê que vai mudando. Um dia feijão preto, um dia feijão carioca, né? Então é preto e carioca a oferta. Sobremesa, a gente pode ver que tem tanto fruta, quanto um dia na semana tem doce. Mesmo dia que tem doce, tem oferta de fruta também. E tem refresco, tá? De fruta. Na verdade, aqui é de polpa de fruta, tá? Então, nesse cardápio, a gente vê o planejamento para almoço e para jantar, na mesma ordem. Então, a gente pode ver que, para a gente planejar o cardápio de coletividades, alguns fatores ou pré-requisitos têm que ser considerados. Quais seriam esses? Hábito alimentar, cultura alimentar da clientela, peculiaridade da clientela a ser atendida. Né? Então, a gente tem que observar o que aquela clientela vai nos dizer em relação ao nosso planejamento. Aspectos higiênico-sanitários, aspectos de qualidade, tanto qualidade nutricional, quanto qualidade ambiental, todas as formas de qualidade. Recursos disponíveis, então os pré-requisitos quanto eu vou ter, qual é o custo desse meu cardápio que eu tenho que ter. Estrutura físico-funcional, então essa estrutura física vai suportar eu planejar o cardápio com essas preparações. Mercado de abastecimento local, ou seja, eu vou conseguir abastecer a minha unidade com todo o material que é necessário para aquele cardápio. Capacidade de produção da UAM. Então, tanto a capacidade em equipamentos quanto em pessoal. Então, as pessoas envolvidas com o preparo vão conseguir fazer aquela preparação que eu quero, não que eu quero, né, mas que eu planejei. Quando se trata do respeito à cultura, alimentos locais e sazonais e dimensão da qualidade, né, nós temos onde nos apoiar. Né? Nós temos vários materiais que vão nos ajudar a gente planejar o cardápio. Aqui eu trouxe uma específica, né, que é o Guia de Boas Práticas Nutricionais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. Então, esse documento, o objetivo dele é orientar os restaurantes coletivos a adotarem as boas práticas nutricionais no preparo das refeições, de forma a contribuir para a oferta de uma alimentação mais saudável à população. Tem o objetivo também de melhorar o perfil nutricional dos alimentos e preparações com menores teores de açúcar, sódio, gordura saturada, né, e eliminar o máximo possível da utilização de produtos que contenham gordura trans. E contribuir para a redução de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Então, alguns documentos
Mesmo da Organização Mundial de Saúde, existem vários documentos que mostram como as unidades de alimentação e nutrição podem auxiliar na questão da redução das doenças crônicas não transmissíveis. E aqui, esse próprio documento aponta algumas estratégias, né, para melhorar essa questão nutricional das refeições. A retirada do saleiro da mesa, a redução ou retirada de alimentos ultraprocessados do cardápio. Então, existem alguns artigos mostrando a quantidade excessiva de ultraprocessados utilizados em um ano. Uso de especiarias, substituindo o sal de adição, e a não utilização de temperos prontos. Então, isso é algumas das estratégias que esse documento aponta. Nós temos também, para nos auxiliar no planejamento de cardápio, o Guia Alimentar para a População Brasileira, como instrumento de apoio às ações tanto de educação alimentar e nutricional, né, quanto de gestão mesmo dessas unidades. Por quê? Ele mostra, né, esse guia, múltiplos determinantes das práticas alimentares, né, que não é só uma questão de acesso, né, então a gente tem também que pensar na forma de planejar essas refeições para poder, no próprio planejamento de refeição, a gente já pode ter componentes de educação alimentar e nutricional. E também ele aponta sistemas de produção, que essa alimentação ela tem que vir de sistemas de produção e distribuição de alimentos que promovam a justiça social e protejam o ambiente. Então, nesse documento, vai estar relacionando as estratégias que a gente pode utilizar, né? Então, compra de produtores locais, diminuir a distância entre quem produz e a gente que vai receber. Então, tem várias estratégias para o planejamento de um cardápio que promova a saúde. Né? Nós somos profissionais da saúde e por mais que a gente esteja inserido nessa área, né, de administração, de gestão, nós não podemos perder o foco da alimentação saudável e alimentação sustentável, porque esse guia também nos mostra isso. Então, qual seria o nosso ponto de partida para a gente começar a planejar cardápio para a coletividade? Então, um dos pontos é a relação em relação à clientela e os comensais. Então, a gente tem que entender que comensais são esses que a gente vai precisar planejar o cardápio. Então, tem que relacionar o tipo de atividade dessas pessoas, nível socioeconômico e cultural, os hábitos alimentares, né? Até a religião predominante, porque existem religiões que não podem comer determinados alimentos. A região ou origem dessa clientela, porque eles podem estar num estado, mas eles serem maciçamente de outros locais, por exemplo. Né? Normalmente, o que a gente percebe é trabalhadores da construção civil, geralmente eles vêm de todo lugar do Brasil, mas maciçamente, por exemplo, da região Nordeste. E aí, então, a gente tem que tentar adequar esse cardápio à origem dessa clientela. Estado nutricional ou fisiológico, né? Então, se a pessoa está com alguma patologia, né? Ou estado fisiológico em relação à idade, se é uma criança, se é um adolescente, se é adulto, mais do sexo masculino ou feminino, ou se são idosos, né? Então eu já relacionei aqui idade, sexo, necessidades básicas, número de comensais a serem atendidos, né, porque isso vai nos ajudar a fazer o nosso planejamento de compras, expectativas de consumo, então a gente pode fazer uma pesquisa sobre as expectativas de consumo dessa clientela. Quanto à escolha dos alimentos, né? Então a gente tem que pensar na disponibilidade desses alimentos, né? Nós vamos ter esse alimento disponível? Verba disponível, safra dos alimentos escolhidos. Então, se nós estamos em determinado período do ano, nós temos que acompanhar quais são os alimentos que estão na safra. Por quê? Além de serem mais baratos, né, a gente já sabe que vai ter menor quantidade de agrotóxicos, vão ser mais baratos, vão ser mais saudáveis. Então, a safra dos alimentos é muito importante quando a gente está planejando o cardápio. Mercado fornecedor,
Então, que mercado é esse que nós estamos acionando para abastecer a nossa unidade? Aceitação por parte dos clientes, combinação dos ingredientes. Então, depois vocês vão ver que a gente inicia normalmente o cardápio pelo prato proteico. E a partir do prato proteico, a gente vai combinando essas outras preparações e ingredientes. Balanço dos nutrientes. Quando a gente faz a avaliação, né, a partir de ficha técnica, a gente tem que ver se esses nutrientes estão de acordo com as necessidades, né, com as recomendações para aquele momento fisiológico, aquele momento onde essa clientela está posicionada, né? Se são adultos, se são crianças, né? No momento fisiológico. Em relação à sustentabilidade, né, a gente tem que entender quais são os recursos que a gente vai utilizar para fazer aquele cardápio e quais são os impactos ambientais, sociais e econômicos que estão relacionados à produção daquele cardápio. Em relação às preparações, né, nós já falamos que a gente precisa de pensar um pouco na disponibilidade de pessoal, né, e nas habilidades dessas pessoas. Não adianta a gente colocar no cardápio determinada preparação que os nossos colaboradores não sabem fazer. Equipamentos e utensílios. Então, se a gente tem uma preparação de forno, mas o forno está quebrado, então a gente não pode colocar preparações em que os equipamentos não estejam presentes ou que eles não estejam funcionando. Área física disponível para fazer a produção desse cardápio. Número de refeições. Horário das refeições, porque baseado nos horários, a gente tem que saber com quanto tempo de antecedência essas refeições têm que começar a ser preparadas. Número de filas para distribuição. Então, eu vou distribuir como isso, que já está relacionado ao meu ambiente físico, né? Dizer, eu vou ter 2 balcões, vai ser que tipo de distribuição, como é que essa fila vai correr. Então, aqueles cálculos que vocês fizeram em asa 1 auxiliam muito nisso, né? O tempo que a gente precisa para distribuir essa refeição para aquela quantidade de pessoas. Clima, estação do ano, né? Porque isso tem a ver com que tipo de preparação a gente vai ofertar. Se for uma preparação que não combine com a estação, com calor, por exemplo, isso tudo tem que ser levado em consideração. Textura, cor, sabor, forma, consistência, temperatura, tudo isso tem que ser pensado. Nível de saciedade da preparação, então a gente não pode combinar preparações que são ou muito leves ou muito pesadas, né? E isso tem também muito a ver com a técnica de preparo. A gente pode modificar essa técnica de preparo para que haja um equilíbrio aqui na saciedade das preparações. Quanto ao gerenciamento da UAM, planejamento antecipado e cíclico. Então, como a gente vai planejar isso? Nós vamos planejar um cardápio mensal que vai ser rodiziado por todo o ano, né? Então, ou não, a gente vai fazer um cardápio. O ideal é a gente ter uma listagem de preparações, já com toda a vida daquela preparação, né, com todas as informações necessárias, para ir fazendo a composição, para não haver uma monotonia. Então, às vezes, meu cardápio é quinzenal, e aí ele roda essa quinzena o mesmo cardápio. Então, fica um cardápio monótono. Quanto ao gerenciamento, também a gente tem que avaliar, fazer o inventário físico do estoque. Então, antes da gente planejar, a gente tem que saber o que já tem no estoque para ver se a gente pode aproveitar, em vez de fazer novas preparações para comprar mais materiais que vão ficar parados no estoque. Então, a sazonalidade versus a necessidade. Então, como é que vai ser esse cardápio? Tem muita coisa a ver com planejamento cíclico, né? Essa sazonalidade. Reavaliação periódica dos cardápios elaborados. Então, esses cardápios ele tem que estar
constantemente, ser constantemente avaliado, né, esse planejamento, para ver o que se pode melhorar em termos de todos esses pontos que a gente está falando. Criação e teste de novas preparações, né? Então a gente tem que sempre introduzir novas preparações para quebrar a monotonia, né? Só que tem que ser feito teste para ver. Não podemos colocar uma preparação nova sem fazer teste, para arriscar essa preparação não ser bem aceita, ter bastante resíduo gerado, porque vai ter bastante sobra. Avaliação de novos fornecedores, né, porque constantemente precisamos avaliar os fornecedores para ver se eles são capazes de nos fornecer os alimentos necessários que foram incluídos no nosso planejamento de cardápio. Avaliação e categorização dos clientes, né, então a gente tem que sempre ver, inclusive, a aceitação por parte do cliente em relação ao nosso cardápio. E supervisão e cumprimento das atividades programadas e capacitação de pessoal. Esses 2 pontos são muito importantes, né? Tanto na supervisão quanto na capacitação. Não basta só supervisionar sem ter a capacitação prévia dessas pessoas, né? Então, ele não sabe fazer, mas ele foi capacitado para isso? Foi feito o teste de receitas? Então, isso é importante. E para isso nós temos o nosso receituário padrão ou a ficha técnica de preparações para ajudar nisso, né, no cumprimento das atividades programadas. Então, eu coloquei aqui para vocês sobre o padrão do cardápio brasileiro para a coletividade sadia. Então, para a coletividade sadia, normalmente a gente planeja cardápio para essas 4 refeições, né? De jejum, almoço, às vezes lanche, dependendo da unidade, e jantar. Mas basicamente são de jejum, almoço e jantar, né? Ou só almoço, ou só jantar, mas essas são as principais refeições que a gente observa para o ano de coletividade sadia. Para o ano de coletividade enferma, né, o padrão de cardápio brasileiro é composto por essas refeições. São 5 ou 6 refeições, né, que a gente aqui já denomina de jejum, colação, que é o nosso lanche entre o café da manhã e o almoço, o lanche, jantar e a ceia. Então, esses são o nosso padrão de cardápio brasileiro com essas refeições, né? Na verdade, é um padrão de refeição para a coletividade enferma e padrão de refeição para a coletividade sadia. Em relação ao ano comercial, já não se compõe assim, né? Se compõe em relação às preparações mesmo. Então, tem uma sequência das preparações, que são antipasto, ou entrada fria, ou entrada quente, que em francês se diz hors d'oeuvre, saladas, sopas, ovos, massas, aves com legumes e guarnições, carne com legumes e guarnições, porque as guarnições elas estão sempre relacionadas ao prato proteico. Queijos, frutas e sobremesa. Então, pode-se colocar nessa sequência a apresentação do nosso cardápio. E a sequência, o que compõe, né, essas preparações? Então, normalmente a entrada é composta de sopa, salada cozida ou salada crua, salada de leguminosas com outros vegetais. O prato principal é a preparação que fornecerá o aporte proteico. Então, aqui eu faço uma ressalva para vocês. Quando estiverem planejando o cardápio, nunca substitua esse termo de prato principal por proteína, tá? E a gente tem sempre que falar com cientificidade. Por mais que se popularize muito, né, eu vejo unidades de alimentação até conceituadas e nutricionistas dizendo assim, a proteína, só que não é proteína, é prato principal, né? Logo que esse prato é claro que esse prato principal ele é aquele prato que vai dar um aporte proteico maior, né? Mas nas outras preparações também tem proteína. Desculpa.
A guarnição, preparação que acompanha o prato principal, vegetais ou massas. Prato base ou acompanhamentos sempre são arroz e feijão, né? Ou outras leguminosas. Sobremesa, frutas ou doces. Doces, de preferência doces de frutas feitos na própria unidade, né? Evitar os doces industrializados. E os complementos, que são pães, farinha de mandioca, suco, refresco, temperos e molho. Então, as preparações, elas são sempre planejadas a partir do prato principal. Para quê? Para poder a gente controlar custo e equilibrar sabor, textura, cor, né? Tudo que as características sensoriais das preparações e do cardápio como um todo. E alguns complementos, eles não contribuem para uma alimentação saudável e devem ser evitados, né? Especialmente molhos, temperos que já são industrializados. Então, de preferência, se você quiser colocar sal, utilizar sal de ervas, retirar os sachês de sal, né? Muita oferta de azeite. Então, isso tudo, né? A gente tem que tomar bastante cuidado nos complementos. Então, as regras para a elaboração do cardápio para coletividades, né? A gente tem que imaginar logo, primeira coisa, é o tipo de atendimento ao cliente. Como é que a gente vai atender? Por cafeteria fixa? Por self-service, ou seja, a forma de distribuição dessas refeições, né? À la carte, delivery, refeições transportadas. A preocupação, sempre nós temos que nos preocupar com a saúde dessa clientela, porque embora seja coletividade, não nem sempre a gente está pensando num paciente, mesmo que seja dentro do hospital, mas nós somos profissionais de saúde, não podemos descolar quem trabalha em alimentação coletiva de saúde. Tá? Então, aqui nós temos o nosso guia para a população brasileira, para nos ajudar nesse planejamento, e a preocupação com a qualidade de vida, que está relacionado ao desenvolvimento sustentável. Então, quanto desse nosso planejamento, né, desses nossos cardápios, quanto esse cardápio vai impactar no ambiente, né, porque aqui a gente já tem na saúde, né, e a gente pode ver os impactos tanto ambientais quanto econômicos desse nosso cardápio. Então, aqui eu coloquei para vocês a elaboração de cardápio, que a gente pode ter essa programação semanal, quinzenal, mensal, né? E ele vai iniciar sempre com essa ordem de apresentação, né, gente? Entrada, prato principal, guarnição, prato base, sobremesa e complementos. Então, para o prato principal, a gente tem que considerar a variedade de preparações, os hábitos alimentares, a saudabilidade, a sustentabilidade e limites operacionais e financeiros para estipular a frequência desse prato proteico. Então, normalmente, quando a gente for abordar um pouco sobre termos de referência, né, o que vai nortear até essa preparação desse nosso cardápio, mas normalmente nós temos esses tipos de carne, né, carne bovina, carne suína, frango, peixe, ovos e pratos especiais, né, que são pratos mais elaborados, que são pratos que são compostos, né? Então, a gente tem que observar essa frequência se ela está de acordo com tudo isso, né? Nós vamos ter tanta variedade quanto o hábito alimentar, a sustentabilidade, né? Porque a gente sabe hoje que carnes em geral, né? Já existem documentos mostrando que nós já sabemos, né, que nós somos um consumidor excessivo de carne, né? Então, a gente pode tentar reduzir isso, que vai ser importante tanto para a nossa saúde quanto para a sustentabilidade, porque depois a gente vai avançar mais, vocês vão estudar, já devem ter estudado talvez em outra disciplina sobre a pegada hídrica, né, sobre a quantidade de água que é necessária para a produção de todos esses alimentos aqui. Então, a gente tem que observar a repetição de carnes, né? Então, variar a forma de preparo,
Então, se a gente colocar num dia assado, vamos dizer que a gente ofereça durante a semana 2 carnes bovinas. Então, se você colocou assado, você pode colocar cozido na outra, né? Desfiada, moída, né? Um dia pode ser empanado, adorei a milanesa. Então, isso a gente tem que colocar bastante atenção nessa forma de preparo. Quando houver opção de prato principal, né, então se a gente tiver prato principal e opção, essa opção não deve ser planejada. Quando a gente pensar no planejamento, a gente não pode colocar dois pratos proteicos que têm baixa aceitação. Né? Porque quando você planeja, você vai ver a quantidade. Vamos dizer que nós tenhamos 100 comensais. Né? Então, você vai oferecer frango assado e vai oferecer como opção, vamos dizer que seja uma opção vegetariana, né? Então vai ser uma torta de grão de bico. E aí a gente tem que observar qual é a aceitação, a frequência de consumo desses 2 pratos. Então, o frango ele tem mais saída? Se ele tem mais saída, então a gente vai planejar, por exemplo, frango para 70 pessoas e a torta para 30, ou 80, 20. Então, isso que quer dizer isso, né? Quando a gente tiver a opção, a gente tem que ver qual é a que tem melhor aceitação para fazer o planejamento para maior quantidade para essa preparação. Em relação à programação, a programação das preparações, uma regra que eu coloquei aqui, regra básica, é segunda-feira planejar preparações menos complexas, né? Porque vem de um final de semana que tem ou não tem refeição ou tem uma baixa quantidade de comensais, né? Então, segunda-feira, que é sempre problemático, a gente põe preparações com menos complexidade. Em relação ao padrão de cardápio, ele vai depender da clientela que está sendo atendida, né? E do fator financeiro. Mas também vocês já devem ter visto isso em técnica dietética, né? Sobre os tipos tipo de padrão de cardápio, né? Que pode ser popular ou básico, intermediário, sofisticado ou superior. Hoje, em alimentação coletiva, quase a gente não vê mais essa distinção. Isso aqui, muito antigamente, a gente tinha no mesmo ambiente 2, 3 tipos de cardápio. Né? Então, fazia essa diferença entre as pessoas. E houve um progresso sobre isso. Né? Então, hoje, normalmente não se tem mais isso. Todo mundo come no mesmo ambiente. Lógico que tem os horários. Né? Logo no início, vem mais o pessoal que trabalha no chão de fábrica, depois vem o pessoal que trabalha em escritório, e por fim vem o pessoal da diretoria, porque eles almoçam mais tarde. Então, às vezes tem uma diferença de horário, mas não mais de cardápio, tá? Mas ainda temos esses tipos de padrão de cardápio. Mas nós temos que observar, mesmo quando não tem, né, a gente tem que observar que determinados pratos eles atendem a um padrão e não atendem a outro. Então, aqui eu coloquei só um exemplo. Soufflé, creme de milho, legumes gratinados. Então, alguns pratos, eles vão atender, por exemplo, ao padrão intermediário, mas vão ter baixa aceitação pelo padrão básico. Assim como dobradinha, por exemplo. Eu fui para o outro extremo. Pode atender a um padrão básico, mas pode não atender a um padrão intermediário. E, compensação, tem algumas preparações, como carne assada, por exemplo, que pode atender a ambos os padrões, de aceitação geral. Então, quando a gente planeja, a gente tem que fazer um equilíbrio entre esses pratos, quando não há essa distinção de planejamento separado. Porque a gente não pode colocar a semana inteira só prato que vai atender um tipo de padrão de pessoas, né, de clientela. Então, a gente tem que fazer um equilíbrio. Um dia põe um de aceitação melhor para o padrão básico, outro dia para o padrão intermediário, outro dia que é aceitação geral. Então, é melhor a gente colocar vários pratos de aceitação geral e depois atender um ou outro dia o padrão básico e o padrão intermediário.
Então, aqui eu coloquei um exemplo de várias dicas para planejamento de cardápio na prática, tá? Então, uma das coisas é evitar rotinas semanais. O que seriam essas rotinas semanais? Por exemplo, terça-feira tem carne moída. Então, quando você planeja, você já põe terça-feira carne moída. Por quê? Porque essa rotina semanal, ela traz uma monotonia e também uma insatisfação para aqueles comensais, que eles já sabem, hoje é terça-feira, dia de carne moída, hoje é quarta-feira, dia de frango assado, quinta-feira é dia de bife. Então, a gente precisa diversificar essas preparações para não cair nessa rotina semanal. Outra coisa é, segunda-feira, por exemplo, evitar hortaliças sensíveis. Por exemplo, você recebeu hortaliças no sábado ou na sexta-feira para servir na segunda. Então, eu coloquei aqui o exemplo de alface lisa. A alface lisa ela é muito delicada. Então, vai ficar sexta, sábado, domingo e só vai ser servida na segunda. Provavelmente, a gente vai ter uma perda muito grande dessa hortaliça. Evitar preparações gordurosas, isso é mais para a questão e também de carnes com alto teor de gordura, né? Então, isso aqui é para questão de qualidade nutricional. A outra é repetição de alimentos na mesma refeição. Aqui eu dei um exemplo. Prato proteico, bife a Camões, guarnição, farofa de ovos. Então, o bife a Camões, ele já leva ovo, né? Tem um ovo estrelado para ser servido junto com o bife. E a farofa de ovos. Então, a gente está sobrecarregando aqui o prato proteico também, o teor proteico desse cardápio de quinta, né? Variar as formas de preparo, né? Então, a gente já falou anteriormente, se um dia a carne assada, o outro dia vai ser cozida, outro dia vai ser grelhada, né? Variar os tipos de corte e apresentação, às vezes é o mesmo corte até, né? Então, o bife tem que ser cortado daquela mesma forma do bife, mas a apresentação de um é diferente da apresentação do outro, para poder não ficar monótono o nosso cardápio. Respeitar os hábitos alimentares dos comensais, observar os recursos disponíveis e colocar pratos mais atrativos aos finais de semana, né? Não só mais atrativo, mas, por exemplo, a gente tem exemplo no restaurante universitário que a gente põe, às vezes, pratos mais elaborados no final de semana porque é uma quantidade de pessoas menor, então não vai ter tanto problema no preparo, né? Eu vou dar o exemplo de um prato que dá mais trabalho de fazer. Panqueca, por exemplo. Então, panqueca de carne é bom e tal, mas quando você vai preparar panqueca para 5.000 pessoas, é bem complexo, né? Porque tem que fazer os discos, depois rechear, depois colocar no forno para derreter o queijo. Então, normalmente esses pratos podem ser colocados mais aos sábados e aos domingos, que tem uma menor quantidade de comensal para atender. Aqui eu coloquei para vocês um exercício, né, o nosso primeiro exercício, que a gente já vai fazer esse exercício em grupo, né? Então, são 9 grupos de 5 alunos, né? E esse exercício, já coloquei algum material de apoio lá para vocês, que está colocado aqui. Com base no material de apoio, cada grupo deverá planejar o cardápio de uma semana para o mês de novembro de 2020, de uma UAN que vai atender 100 comensais com a seguinte composição de refeições: 2 saladas simples, então vai ter 2 hortaliças cruas e uma cozida nessas saladas, prato principal, guarnição, acompanhamentos. Esses acompanhamentos são feijão, arroz parbolizado e arroz integral. Sobremesa vai ser frutas da estação e o refresco de polpa de frutas. Então, vocês vão fazer a composição de segunda a domingo, né? Então, nós temos uma semana de 7 dias.
E aqui vocês vão distribuir conforme a ordem, né, de entrada, prato proteico, guarnição. Então, vocês vão fazer esse cardápio. Bom, como nós falamos anteriormente, o que vai nos ajudar a fazer a padronização desse cardápio será a nossa ficha técnica de preparação. Essa ficha técnica de preparação é também chamado de receituário padrão. Ele é um instrumento de controle utilizado para apresentar informações padronizadas sobre quantidade e qualidade dessa preparação a partir da análise dos ingredientes que levam essas preparações, né? E que vão compor o cardápio. Quais serão as informações que podem ser fornecidas nessa ficha técnica? Então, per capita dos ingredientes que comporão a receita, custo da receita relativa à preparação, rendimento, custo da porção, valor nutritivo, impacto ambiental desse cardápio. Como podem ser organizadas essas fichas? Elas podem ser organizadas em ordem alfabética de preparações. Então, começa com arroz, né? Depois aí você coloca todas as preparações: bife, a fricandole, feijão preto, feijão carioquinha. Então, a gente pode colocar por ordem alfabética, por tipo de preparação, né? Então, eu vou colocar organizar todas as preparações que levam preparações com carne bovina, preparações com carne suína, preparações com folhoses, tá? Então, a gente pode separar por preparações, né? Ou pela composição do cardápio. Eu posso organizar por entrada, que essa eu acho a mais... a que vai nos dar melhor resultado, porque se eu precisar da entradas, eu tenho já o arquivo das entradas. Depois eu tenho o arquivo dos pratos proteicos, arquivo das guarnições. Então, quando eu for compor o meu cardápio, é só eu abrir a entrada e ver todas as entradas que eu tenho e vou ajustando na minha grade de planejamento de cardápio. Então, ela pode ser planilha manual, né? Se as pessoas não têm ainda informatização, podem ter todas essas fichas técnicas manuais. E nós temos as planilhas eletrônicas, né? Inclusive já com programas, que esses programas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que tem o TechFood, que é o mais popular, ele vai permitir coordenar o programa com pedido de compras, requisição de materiais para a produção de refeições, controle e movimentação de estoque. Então, eu já vou ver na planilha tudo, vou logo dando baixa. Usamos arroz, feijão e tal, porque foi necessário para a ficha técnica. Então, já vai conversar com o controle e movimentação de estoque, né? Então, isso é a otimização do trabalho. Então, eu coloquei aqui que a ficha técnica de preparo, né, para restaurantes com atendimento self-service, normalmente ele é visto, né, por per capita. Esse per capita que vai estar lá é obtido pela média de saída das preparações. Por quê? Porque quando a gente tem atendimento self-service, a gente tem uma quantidade muito grande de preparações. É diferente de um cardápio que só tenha uma entrada, um prato proteico, né? Aqui não, quando é self-service, a gente tem várias saladas, vários pratos proteicos, várias guarnições. Então, quando a gente vai planejar essa ficha técnica, quando vai fazer análise, a gente tem que observar o per capita obtido pela média de saída de cada preparação. Porque se eu tenho 100 pessoas a serem atendidas com 23, ou que seja 15 preparações, 23 preparações, a gente não vai planejar cada preparação para 100 pessoas. Porque senão a gente vai ter um desperdício muito grande de alimentos, um custo astronômico, né? Quanto maior o número de preparações, se eu tenho 15 ou se eu tenho
25, 30. Então, quanto maior o número de preparações oferecidas, menor será a quantidade per capita para cada preparação. Eu tenho que ver aquela que sai mais, a média de saída, vamos dizer que salada de beterraba tem uma saída diferente da salada de tomate. Então, eu tenho que tomate sai mais, então eu tenho que fazer um per capita maior para tomate do que para beterraba. Então, a ficha técnica, na verdade, ela vai favorecer que o preparo seja sempre igual, independente de quem esteja fazendo aquela preparação. Ela vai permitir a incorporação de novas receitas, né, a partir do teste, porque a ficha técnica vai estar com toda a vida daquela receita lá e pode ser até ajustada depois que faz o teste, ajusta-se a ficha técnica. Então, vai favorecer a modificação de receitas conforme o gosto e quantidade referenciados pelos clientes, né? Então, acabei de falar aqui no caso do self-service, se a gente vê que a frequência de consumo está baixa para determinada receita, a gente pode modificar essa receita. Já está baixa porque usou demais pimentão, então a gente retira um pouco do pimentão. Então, isso tudo a ficha técnica vai nos auxiliar. Retorno de receitas retiradas temporariamente com as mesmas características, né? Então, se essa receita a gente retirou um pouco e depois vai retornar aquela receita, nós já temos a ficha para dizer vai ser feita daquela forma. Maior exatidão no pedido de compra, quantitativa e qualitativamente. Então, na própria ficha técnica, a gente já pode colocar a qualidade que a gente quer. Então, a gente quer tomate, cereja, maduro. Né? Então, já vai dizer como é que tem que ser adquirido. Otimização do capital relativo ao estoque. Né? Então, o estoque, ele conversa muito bem. Né? Então, a ficha técnica, ainda mais se é informatizado, vai fazer uma otimização do dinheiro que está parado ali dentro do estoque. Controle de custos, né? Tá bem relacionado. Otimização do espaço de armazenamento, né? Porque se a gente usar aquela ficha técnica, a gente vai saber exatamente quais são os alimentos que precisam ser resfriados, quais são os alimentos que vão ser recebidos congelados e que vai ter temperatura ambiente. Valor nutricional da preparação, né? Porque nós vamos calcular o valor nutricional. Conhecimento do rendimento da preparação e seu porcionamento. Então, se aquela receita rendeu tantos quilos, né, e a gente vai dividir pelo número de comensais que vão ser servidos, a gente vai ter esse porcionamento, e esse porcionamento, esse conhecimento do rendimento vai fazer com que a gente reduza a sobra, né? Dados sobre tempo de preparo, temperatura adequada, equipamentos e utensílios necessários. Ou seja, essa ficha técnica de preparo, ela confere cientificidade às atividades do nutricionista. Né? Então, a gente pode até não colocar na cozinha a ficha técnica de preparo, porque ela tem tantas informações que são mais importantes para o gestor, né? Para quem está fazendo, quem é responsável técnico, para o nutricionista. Mas a gente pode passar o que importa para o cozinheiro, né? Que para ele o que vai importar é a quantidade que ele vai precisar utilizar, quanto tem que render aquela preparação, né? Para poder dar um número de porções que foram programadas. Além disso, a ficha técnica, né? A gente pode incluir nessa ficha técnica dados que vão nos fornecer, que vão nos ajudar a entender como aquele cardápio ele pode afetar a questão ambiental. Né? Então, vocês vão ver aqui. Aqui eu coloquei o exemplo de uma ficha técnica de preparação ou receituário padrão, né? Embora essa ficha não esteja com todas aquelas informações que a gente falou, né? Mas ela pode ser acrescentada outros itens aqui, como necessidades e antecedência de pré-preparo, equipamentos e utensílios necessários para fazer aquela preparação. Até foto do prato depois de pronto, né? Ou até a foto do prato com o seu porcionamento, né?
e vai proporcionar tudo isso uma padronização visual do produto final, né, se a gente fizer aquela foto. E a variedade das informações deverá atender às necessidades da unidade. Então, a gente pode criar uma ficha técnica com as informações que são necessárias para aquela nossa unidade. Aqui eu coloquei vários exemplos de ficha técnica de preparação, né? E para vocês já terem uma ideia aqui quanta informação essa ficha traz, né? Aqui a gente pode colocar fator de hidratação, cocção, índice de cocção, fator de correção. Então, nossa, tem muitas informações muito importantes para a gente fazer a gestão desse cardápio. Então, eu coloquei esses exemplos, né? Aqui a salada de abóbora e cebola e salsa, quibe de forno, refresco de goiaba, flan, que é uma sobremesa. E aquilo que eu tinha falado anteriormente, que a gente pode inserir dados de sustentabilidade, aqui eu coloquei o cálculo da pegada hídrica e pegada de carbono de preparações. Ou seja, nós estamos fazendo uma proposta de inclusão desses dados na nossa ficha de preparação. Então, o que vem a ser, né, a pegada hídrica e a pegada de carbono que a gente vai incluir na ficha técnica, né? Então, aqui eu coloquei a pegada hídrica seria a quantidade de água necessária, né, o consumo de água indireto, né, dessas preparações, ou seja, a quantidade de água necessária que foi utilizada para a produção dos alimentos que compõem esse nosso cardápio. Tá? Então, aqui eu coloquei nessa ficha técnica que trata do goulash de carne, nós fizemos o cálculo, né, de pegada hídrica e pegada de carbono. Então, aqui é a quantidade de água e aqui é a quantidade de carbono que é liberado, CO2 que é liberado para o ambiente quando se produz esses alimentos. Então, aqui a gente colocou goulash de carne, frango assado, né? Essas preparações elas foram calculadas e a gente viu que para essa preparação aqui foram necessários gastos, né? A pegada de água, né? A pegada hídrica foi 289.490, quase 2.089.500 litros de água só para fazer essa preparação, né? E por pessoa que deu, por preparação, por refeição, né, per capita, deu 2.894 litros de água e 3.006 gramas de CO2 equivalentes para essa preparação. Então, a gente pode, para que serve isso? A gente pode comparar em relação aos outros, aqui eu coloquei só prato proteico, né, em relação aos pratos, quem que deu mais, goulash de carne ou frango assado? Foi o goulash de carne. Por quê? Porque a pegada hídrica da carne bovina ela é muito alta, né? Então a gente precisa quase 18.000 litros de água para 1 quilo, produção de 1 quilo de carne. Então, por isso que a pegada da carne bovina, dos pratos, né, das nossas preparações que tem carne bovina, vão ser sempre uma pegada maior do que frango. Aqui de novo é carne e frango, filé de frango, né? Então aqui, olha, a gente compara a pegada hídrica deu 2.946 per capita, aqui deu 1.020. A de carbono deu enorme, 3.403 para 1.126. Aqui é o ovo, né? Que deu, se a gente comparar a pegada do ovo, aqui dá 176 em comparação a uma carne de porco, que deu 1.069, né? E aqui eu coloquei um peixe ao molho, né? Um molho remoulade. Esse peixe, né, deu uma pegada per capita de 338 e carbono equivalente de 286. Então, isso vai nos permitir ver que preparações, que aqui eu só coloquei preparações de carne, né? De peixe, frango, carne bovina. Então, esse dado ele vai nos fornecer
a pegada hídrica e a pegada de carbono, como o impacto ambiental dessas nossas preparações. Então, aqui, o que a gente pode observar, né? Se a gente tiver para cada ficha de preparação, a gente vai ver que por preparação e pelos molhos que são colocados, a gente pode ver, vai nos auxiliar a compor esse cardápio que ele tenha o menor impacto possível, ou equilibrar o impacto mensal desses cardápios. Então, aqui tem a proposta do exercício 2 para vocês. Propor um modelo de ficha técnica de preparação com informações relevantes e analisar as preparações de um dia. Ou seja, um dia daqueles que vocês planejaram, vocês vão fazer a ficha técnica. Coloquei como observações referenciar as tabelas utilizadas para análise da composição nutricional e justificar a utilização dos per capita e porções. Então, lá no Google Classroom, nós já temos o material de apoio para vocês fazerem esses 2 exercícios, né? Nós temos anexos de 2 livros que vão ajudar vocês a elaborar o cardápio e com os per capita e porções das preparações. E também tem um outro material de apoio que vai ajudar vocês a comporem, né? Propor um modelo e fazer a análise dessas preparações de um dia na ficha técnica de preparação. Então, quanto ao planejamento de cardápio, né, essa primeira parte a gente termina aqui e nós vamos aguardar esses exercícios para a gente discutir um pouco sobre o planejamento de cardápios. Obrigada.